eu, tudo acontece comigo, com muita frequência a gente tem esse sentimento. A gente só não tem esse sentimento quando são as coisas boas. Por que comigo? Pode mandar, pode vir, porque eu aguento, né? Quando são coisas difíceis, quando é desafio, muitas vezes a gente questiona. Então a ideia é, será que a gente precisa mesmo perguntar por que comigo? Eu acho que no final do nosso papo a gente vai entender que muitas dessas vezes, quando nós passamos por essas dificuldades, vale a gente perguntar por que não comigo? Somos caminhantes, né, desse mundo de expiações e provas, e a gente sabe que existem desafios que a gente vai ter que superar. E esses desafios são o que nós chamamos, então, de tempestades. Tempestades de diversos tipos, diversas origens, tempestades, momentos dolorosos, momentos difíceis, que são difíceis de ultrapassar. Aquelas coisas que a gente, aquelas experiências que a gente passa, que a gente fala, nossa, por onde eu vou, por onde eu começo? Então, muitos de nós estamos passando por essas tempestades agora. Então, são decepções amorosas, separações conjugais, decepção com o filho que está nas drogas, o sócio que passou a perna, a traição de amigo, de companheiros, de companheiras, enfim, muitas dificuldades financeiras, são coisas diversas, né? São vários tipos de tempestades que nós temos que ultrapassar. E isso, quando eu falo em tempestade, me fez lembrar de quando Jesus acalmou a tempestade, né? Que é um capítulo importante, assim, muito que a gente lembra bem, porque é um milagre que ele faz. E no Evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos, eles falam sobre essa tempestade, sobre esse momento que Jesus acalma a tempestade. Então, eles dizem Jesus tinha passado um dia difícil, um dia de muito trabalho, um dia de muita dedicação, e quando termina o trabalho dele, ele vai com os discípulos e chama os discípulos, olha, nós vamos para o outro lado, vamos atravessar para o outro lado. No Mar da Galileia, a gente sabe que é um lago, né? Não era um mar, mas era muito grande, então era chamado de Mar da Galileia. Então, vamos lá para ultrapassar, só diz isso. E aí ele vai e entra no barco. Ele entra no barco e vai lá para a popa do barco, no fundo do barco, e dorme. Ave Maria, o cara estava dormindo. O cara resolveu dormir no fundo do barco. E aí forma-se uma enorme tempestade. Quando eles já estavam atravessando, uma enorme tempestade. Raios, ventos, relâmpagos, o mar, né, chamar de mar mesmo, o maré batendo, entrando água dentro do barco, os discípulos desesperados, tirando água dentro do barco, morrendo de medo, porque a tempestade era muito intensa e Jesus continuava lá no fundo do barco, dormindo. Alguns até descrevem que ele estava em cima de uma almofada. Eu não sei de onde é que ele tirou essa almofada, mas alguns escrevem. Bom, e ele estava lá dormindo. Chegou num determinado momento, os discípulos já estavam com tanto medo que aí resolveram apelar e correram para Jesus e chamam, mestre, não te importas que pereçamos? Olha que medo dele. Não está nem aí que a gente venha perecer, morrer. Jesus, quando os chamaram, Jesus logo acordou, levantou aquela coisa linda, estendeu a mão, avisou, calma, calma. Parou o vento, parou o mar, parou de se agitar, estava tudo. Até eles ficaram surpresos, eles, os discípulos, que estavam cansados de ver milagres e mais milagres, estavam cansados de ver Jesus curar leproso, cego, surdo, ficaram maravilhados com aquilo e eles falam, gente, afinal de contas, quem é esse que até uma tempestade, o vento obedece a ele? Quem é? Tipo, quem é? Que poder tem esta pessoa, sabe? Claro que ele já conhecia, né? Que poder tem esta criatura? Jesus fala só para eles, é, por que sois covardes? Ainda não tens fé chamada, né? Ele, com poucas palavras, dava aquele arraso, assim, não, escreve. Então, a gente pensa quantas vezes nós também temos esse vacilo, né? Estamos sabendo que ele está ali, ele entrou no barco primeiro, ele já estava lá dentro. Como ele já entrou no barco antes, no barco das nossas vidas, na terra. Pronto. Alguns pensam assim, né? Jesus chegou na terra lá quando ele nasceu de Maria e José. Gente, ele estava na terra muito antes. Ele ajudou, ele que formou, Deus deu a ele a função de organizar, de gerir, de fazer o que? Ele formou o planeta Terra. Então ele entrou, ele esteve aqui,
muito antes de nós todos, antes de nós sermos seres hominais, etc., ele já habitava a Terra, ele já estava, habitava não, mas ele já estava aqui, ele habitava todo mundo, ele já estava aqui. Então ele conhece tudo de nós, conhece os nossos pormenores, ele já estava na nossa história, na nossa vida antes. Então, se a gente pensar no barco como encarnação, a gente pode, né, fazer essa jogada. Cada encarnação nossa é uma viagem de barco na qual ele entrou antes, ele já estava aqui. Então, nós temos que não duvidar, e a gente faz muito isso como os discípulos fraquejaram, nós fraquejamos também. Porque a gente, quando está no meio da dor, da tempestade, a gente fala, não vai rolar, não vai dar, será que eu aguento isso? Aí a gente olha para trás e fala, nossa, acabou, né? Passei. A gente passa porque eles estão ali, nós, os amigos espirituais, nossos mentores, eles estão atentos sobre a orientação de Jesus Cristo, eles estão ali atentos. E nós, ainda assim, nós muitas vezes vacilamos. Quando eu falo assim, né, da habitação, aí eu quero dar uma lenda assim, quando eu falo, ele já estava aqui, pensa bem, Jesus Cristo é um ser de alto nível. Aquela classificação de mundos imperfeitos, né? Espíritos imperfeitos, nós, né? Espíritos imperfeitos. Depois de espíritos imperfeitos, tem várias escalas ali, espíritos puros, várias outras. Aí depois é que vem os espíritos dos mundos Celestiais. angélicos, os maiores. É lá nessa classificação que está Jesus habitando outro patamar, é outro patamar. Ele está lá em cima, gente. Crístico, nessa evolução dos espíritos puros, ele é um top de linha. Então, é para a gente refletir quem é essa criatura que veio aqui para nos orientar, para nos ajudar, para nos dar exemplo, para mostrar como é que se faz, por onde caminhar. E nós podemos contar com ele. Nós podemos contar com Ele no nosso caminhar e nos nossos momentos de dores, nos nossos desafios, nesses momentos que a gente fala, eu acho que dessa vez eu não vou aguentar, eu vou sucumbir. Ele está ali. E ele entra antes. Então é importante que a gente reflita sobre isso, para a gente ter força, para a gente saber como é que a gente deve agir. Importante lembrar que existem vários tipos de tempestades. Existem tempestades que são criadas por nós mesmos nessa encarnação ou encarnações anteriores. Allan Kardec, até naquele capítulo que fala das causas anteriores das aflições, ele fala sobre isso, né? Nós, no nosso passado, nas nossas histórias anteriores de vida, acabamos cometendo erros que nós precisamos refazer, nós precisamos vivenciar para aprender. E aí nós voltamos carregando aquela possibilidade, porque a gente sabe que tudo isso é combinado, né? Nós combinamos na espiritualidade, a gente sabe que tem espíritos para isso, para combinar e dizer, ó, agora eu vou como celeste, eu vou aguentar isso e aquilo. Muitas vezes eles dizem, olha só, isso e aquilo talvez fique meio pesado, é melhor você ir só com isso. Não, eu quero isso e aquilo, agora eu já estou sabendo, eu sei como é que é, eu vou lá. E muitas vezes a gente não suporta, não aguenta, sofre pra caramba. Jesus não impede ninguém de passar pela tempestade que precisa passar, nem os nossos espíritos amigos, os nossos protetores, não, não, ninguém vai interferir nisso. Deus não vai interferir nisso. São os nossos desafios, é para o nosso aprendizado. As nossas tempestades têm função pedagógica, é para nos fazer aprender. Então, ele vai permitir. Jesus não pediu, os espíritos protetores, quando dizem, é isso mesmo? Lá na hora de fazer o plano de desencarnação, você quer? Quando realmente é demais, eles dizem, não, 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 dessa vez assim não vai dar, e você vai perecer, não vai suportar. Mas quando a gente acha que dá, então eles entram em acordo e a gente vem. E muitas vezes a gente não suporta. Muitas vezes a gente suporta sim, mas suporta com dor. Então, e quando o motivo da nossa tempestade está nessa encarnação, a gente muitas vezes tem dificuldade de enxergar como nós somos recalcitrantes,
como nós repetimos os mesmos erros, como nós fazemos escolhas equivocadas, tomamos decisões equivocadas. E aí a gente passa pela dor de novo, e passa de novo. Sabe como é que a gente pode fazer para a dor ser mais rápida, passar mais rápido? Aprender. Aprende com a dor, que ela vai passar mais rápido. E aquela dor não vai voltar. Nós teremos outras dores. Mas aquela dor não vamos ter mais, não. Porque já aprendemos a lição. Então, para vencer, para ultrapassar, a gente tem que se esforçar para aprender. Agora, para não deixar passar, por que que Jesus estava dormindo? A dor não era para ele. A tempestade, né, figuradamente, a tempestade, a questão, a experiência difícil, não era para ele, era para outros. Então, ele não vai tirar de nós a possibilidade de viver a experiência, porque a experiência é para cada um de nós. Somos nós que temos que aprender, somos nós que temos que passar. E para isso existe a oportunidade da encarnação. É porque nós temos que viver a experiência. Nada como a experiência. Na teoria, fica fácil. Aliás, tudo na teoria fica mais fácil. Quando a gente vai viver a experiência que vem a dificuldade. Na hora da gente falar, ok, a gente fala bem. Agora, quando a gente vai viver aquilo, e olha só, uma forma da gente observar o que estou precisando aprender é a gente observar como muitas vezes a gente repete o mesmo erro e aí a gente obtém o mesmo resultado. É tão lógico, né? O mesmo comportamento, resultado qual? Para ter outro resultado, a gente precisa ter um outro comportamento. Então, é se ligar ao Pai, aprender, levantar e fazer diferente, é ultrapassar diferente. Então, quando eu falo assim, só para não perder isso, cada existência corporal, a gente pode pensar como sendo uma viagem, de atravessar esse barco. Jesus não disse para eles, nós vamos para outra margem. Isso poderia ter bastado para eles saberem, se ele diz, nós vamos para outra margem, nós vamos para outra margem. O que vai acontecer no caminho? Não sei. Vamos lá, cheio de dor, tempestade, água entrando no barco, mas a gente vai chegar lá. Então, cada existência nossa, Jesus disse, vamos para outra margem. Vamos viver essa vida toda. Seja lá de quantos anos for, nós estamos juntos. E Ele está conosco. Então, naquela hora que a gente fala, caramba, está doendo demais, eu não sei para onde correr, vamos aprender a serenar, focar, se acalmar, ter fé, confiar, que nós vamos chegar na outra margem. É até assim uma coisa meio estranho a gente falar que nós espíritas também temos medo de perecer, como disse hoje, né? De morrer. Se a gente acredita no que a gente acredita no que se a gente sabe como é, porque a gente ainda muitas vezes teme a morte. É porque ainda nessa encarnação, como nós esquecemos, ainda fica meio como desconhecido a experiência para a gente, a experiência na carne, porque a gente sabe como é que é, a gente não tem uma dúvida disso, não é questão de acreditar, é questão de saber. Nós sabemos que é uma oportunidade de existência que tem começo, meio e fim, e que depois nós voltamos para lá. E somos recebidos com festa. Quando eu falo isso para quem não é espírita, as pessoas ficam assim, mas como assim? Aqui, quando nós estamos preparando para desencarnar, lá, alguns livros já contam isso, né? E muitas vezes tem assim, preparo para dizer, ó, a Celeste está chegando. Mentira! Ela vai vir assim mesmo, está chegando. Aí faz a festa. Tem livro que conta piano, gente tocando piano para receber. Isso massa, né? Então, né, deve ter uma festa, pode ter um festival de rock, alguma coisa, enfim, né? Música sertaneja, alguma coisa acontecendo, para receber, dependendo do gosto de cada um. Mas nós somos recebidos com alegria, enquanto alguns estão chorando a nossa despedida, muitos lá estão recebendo com alegria, porque lá nós deixamos também outros queridos, né? Não são só esses que nós temos aqui. Outros queridos nossos, espíritos amigos e queridos, ou até familiares de outras oportunidades, estão lá nos aguardando. Mas aí alguns espíritos ainda vacilam na hora. Mas é isso mesmo. É a tensão, o medo daquele momento do desconhecido, mas a gente nunca pode esquecer que depois nós vamos continuar e vamos, né, tocar nossas vidas. E vamos tentar viver dessa peça aqui da melhor forma possível. É,
a importância da gente reconhecer o motivo das nossas dores, a razão do nosso sofrimento, é fundamental, porque só quando nós reconhecemos é que nós temos um caminho para lutar, para superar, para vencer. É quando a gente reconhece, ah, já sei, é porque eu estou repetindo tal e tal comportamento e eu quero fazer diferente. Gente, ninguém muda ninguém. A gente já sabe disso. Nós só mudamos quando nós queremos. Então, nós temos que fazer a nossa viagem interior, temos que mergulhar lá dentro e dizer: caramba, na verdade é isso. Estou repetindo esse tipo de comportamento, é isso que está causando dor. E aí a gente faz esforço para mudar e muda, e continuamos. O processo da experiência é sempre difícil, é desafiador, é doloroso, é forte, mas é só com essa experiência, com essa dedicação ao vencimento, a enxergar a mudança, é que a gente consegue viver e superar o processo. O processo é que é o difícil, porque toda tempestade tem fim, tudo acaba, aquilo vai passar. Então, é só a gente se dedicar para aprender o máximo possível durante a experiência, durante a tempestade, porque ela vai passar. As nossas outras dores também passaram, mas vai passar sempre com a ajuda de Jesus, a ajuda dos nossos mentores espirituais, dos nossos benfeitores, mas sempre com a consciência de que eles não vão viver a experiência por nós, mas eles vão nos ajudar. Então, como eu digo assim, a gente precisa silenciar, calma, ter silêncio para ouvir a voz de Deus. Eu sempre brinco dizendo que Deus fala baixinho. Então, nós temos várias formas de ultrapassar as nossas tempestades. Uns falam muito alto, gritam, reclamam, né, esbravejam, pedem socorro e acham que é só ele, só comigo que acontece e tal. Outros não falam nada, se escondem, não contam para ninguém, só sofrem sozinhos, não dividem de outra forma. Outros se escondem por medo. Nossa, não quero pensar, não quero olhar, não quero ver e tal, se escondem daquilo ali, passam pela tempestade sofrendo de muito temor. E outros conseguem vislumbrar a possibilidade de viver a tempestade, viver a experiência difícil, negativa, amparado, mãos dadas com o Pai, crendo, superando, respirando fundo, tentando buscar calma lá dentro, a serenidade e a fé Frei José tanto nos chamou a atenção para a gente vivenciar a fé. Nós precisamos de muito disso nesse ano que nós estamos em curso. E aí, por isso que eu falo assim, que a gente tem que silenciar, porque Deus fala baixinho, porque Ele está lá soprando para a gente, orientando. Mas a gente naquele alvoroço, naquela confusão, de muito medo, de muita querendo dar opinião, que acho que é melhor por aqui, porque a gente pede nas nossas orações, a gente já pede dizendo: Senhor, permita que eu compre tal coisa, que aquele é o móvel, que sabe se é aquele. Os planos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos. Então, a gente, claro, pode e deve fazer as nossas orações, sim, mas deixar um espaço para que Deus realmente haja. Então, é calar, serenar e ouvir o que Deus tem para nos dizer com essa voz de quem fala baixinho. Enquanto nós atravessamos essa tempestade, que é uma experiência única, não tem dublê, somos só nós, cada um vive a sua, nós também encontramos outros irmãos da mesma caminhada vivendo as experiências deles. Cada um tem a sua. Então, ótimo, se a gente puder dar um apoio, mesmo que a gente esteja vivendo na nossa tempestade, porque cada um de nós sabe quantas vezes a gente foi socorrer tendo a dor dentro da gente, né? Cada um sabe da sua experiência. Isso é uma coisa muito bonita que acontece com frequência. Nós podemos e devemos, sim, socorrer, ajudar, apoiar, mas sempre com a consciência de que a dor do outro é do outro. Por mais que nós amemos, seja um ente querido, seja uma mãe, um pai, um filho, um neto, enfim, alguém querido, cônjuge, alguém querido do nosso coração, a gente pode auxiliar, mas não podemos viver a dor do outro, porque nós vamos atrasar o processo. A dor do outro é do outro. Ninguém vai viver a nossa também no nosso lugar. Então, a gente pode e deve, aliás, ter esse respeito pela forma como o outro
vive a sua dor, ou como eles, porque muitas vezes a gente encontra pessoas vivendo dores muito grandes e falando pouco sobre aquilo, você fala, nossa, como é que você está aguentando? Eu não sabia que você estava assim, né? E outros fazem muito barulho, chamam muita atenção sobre aquilo. Importa pra gente, cada um tem seu jeito. A gente pode até orientar, se ajudar. Serena um pouco, vamos juntos, vamos orar, vamos fazer uma oração, que tal, né? Do jeito que a gente quiser. Mas não chamar de tempestade em copo d'água uma dor que não é sua. Deixa e dá um apoio e mostra que tem outras formas da gente vivenciar e da gente superar. É, essa forma de passar pela tempestade, na verdade, é uma escolha. A gente escolhe a forma como nós vamos passar pela dor. Escolha. Isso é sério, né? Então, a gente escolhe passar reclamando, esbravejando, ou escolhe passar com mais serenidade, com confiança, com fé, com amor, com aquele olho do aprendizado. Isso é uma escolha para nós. Existem tempestades que são de âmbito coletivo. E tem outras que são individuais, como essas que nós falamos. Quando falamos do coletivo, aí eu logo lembrei logo do que nós acabamos de passar. Nós acabamos de passar pela experiência da pandemia da Covid-19. E nós lembramos como foi o início e os primeiros meses, os primeiros tempos. Eu me lembro que no começo eu falei assim, gente, olha, é melhor a gente calmar os ânimos, porque isso deve demorar aí uns 2 meses. Eu pensando, uns 2 meses. Gente, é uma coisa muito intensa e foi muito forte. A humanidade toda passando por aquilo foi muito forte. O medo, foi o medo deles lá, dos discípulos na tempestade. Mesmo eles sabendo que Jesus estava ali, eles não suportaram. E nós também. Mesmo sabendo que Jesus estava ali, mas foi muito doloroso. Foram muitas pessoas que surtaram, que iniciaram quadros de distúrbio psiquiátrico, o número de suicídios aumentou, muitas pessoas pereceram pelo medo. O tempo passou, as coisas se reorganizaram, cada um de nós sabe quanto foi difícil, as coisas se reorganizaram, a doença existe, agora tudo mais serenado, caminhos foi se encontrando, passou. Sabe essa dor que você está vivendo? Sabe essa coisa, essa angústia? Vai passar, porque tudo passa. Então passou. Então nós reaprendemos, aprendemos a viver diferente, a trabalhar de forma diferente, a ter um lazer de forma diferente, a nos relacionar de forma diferente. Passa. Então, muitas vezes a gente sofre muito mais pelo que a gente imagina do que pelo que acontece de verdade. A gente espera tanta coisa, se angustia tanta coisa e passa. Então, a gente deve passar lutando, procurando vencer, procurando aprender e tal, mas com mais serenidade. Agora, eu fiquei pensando no momento que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo um momento importante, um momento desafiador no Brasil. Mas Jesus disse que ele estaria conosco até o fim. Ele vai estar conosco até o fim. Ele está conosco aqui, no livro do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente chora toda vez que lê, né? A gente viu ali como tudo foi programado. Então, como nós, o Espiritismo, a doutrina que nós abraçamos, o Espiritismo é o Consolador prometido, nós temos que ter o cuidado, sabe, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com o que nós passamos para os nossos irmãos que estão conosco nessa caminhada, dividindo essa experiência dura que nós estamos vivendo hoje. Sem querer convencer ninguém do nada, nós temos agora, lamentavelmente, dois lados. Então, sem querer convencer ninguém de que o seu lado é o certo, de que o outro lado é o certo, não. Vamos orar, vamos fazer de tudo para caminharmos melhor, porque tudo isso também vai passar. Nós tivemos outras oportunidades, outros desafios ao longo da história do país.
Claro, não vivenciamos nessa encarnação todas as experiências, vivemos, mas vivemos algumas. Nessa experiência de vida, da maioria aqui, nós já vivemos alguns desafios. Vai passar. Nós precisamos ter ânimo, ter coragem, ter otimismo e passar isso, eu acho, sabe, para aqueles com quem nós convivemos, que nos barramos pelo caminho, de forma positiva, de que segura na mão de Deus e vai. Vamos confiante, a gente vai vencer tudo isso. Eu acho que é a nossa obrigação como quem assumiu a doutrina do Consolador prometido, é o Espiritismo. Vamos amenizar a dor dos nossos irmãos, diminuindo a tensão, evitando palavras que possam levar para uma vibração mais baixa, levantando o ânimo, mostrando que não sei por onde, que a hora que a gente olha e fala assim, acho que não tem mais por onde correr, não sei por onde que vai ser não, mas vamos apenas confiar com calma, só isso, para acalmar o coração, não precisa ficar, não divulgar, né, não falar muito sobre o assunto, porque às vezes eu recebo coisas como, que dizem assim, isso assim deverá acontecer se isso e isso acontecer. Isso não é isso que a gente quer. Então, serenemos e procuremos trazer também para os nossos companheiros de jornada essa calma, essa confiança, essa serenidade, essa certeza de que ele já está aqui, ele entrou aqui antes de nós. Jesus já está nesse barco muito antes da gente, tá? Espero ter atingido o coração de vocês. Espero que a mensagem do amor e da serenidade, que é a palavra de Jesus, tenha atingido a todos nós.